Amém? Boa noite, Revolução Jovem. Vocês estão animados, sim ou não? Eu estou animado demais, independente se você tiver ou não. Eu quero que você aprenda isso nessa noite. Esteja animado, independente de quem esteja perto de você, e quem esteja animado também, no nome de Jesus. Amém? Deus quer falar profundamente com você. E se você veio para o culto, se você está aqui hoje, nessa noite, é porque você não veio para brincadeira, não é verdade? Você veio porque você tinha todo o direito de ficar em casa. Você tinha todo o direito de ficar do jeito que você estava. Mas alguma coisa, eu não sei o que foi. Não sei se foi saudade do pastor, se foi saudade do Revolução, se foi saudade da música. Eu não sei se foi saudade do Espírito Santo, mas alguma coisa te trouxe para cá hoje, e você não veio aqui à toa. Por isso eu acredito que Deus tem uma palavra para você e vai te edificar muito. Abre a sua Bíblia em Lucas. Essa palavra veio na minha cabeça agora, nesse exato momento. Lucas capítulo 10. Abre a sua Bíblia. Nós vamos ler a partir do versículo 25 até o versículo 37. Quem achou, diz achei. Amém? Para você que está nos assistindo de casa, esse culto, ele é patrocinado pelo Energético Monster. Amém? Brincadeira. Saudade de ver vocês rindo, gente. Meu Deus. A Bíblia vai dizer assim no versículo. Qual o versículo que eu falei mesmo? 10, 25. O Espírito Santo é muito doido. Vamos lá. 10, 25 vai dizer assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando. O que ele fazia com Jesus? Ele tentava Jesus, o mestre, dizendo: mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Nesse caso, esse homem já sabia qual era o argumento dele, pessoalmente falando, mas ele queria desafiar Jesus. E Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Como lês? Então o mestre, o doutor da lei, respondeu o exato da lei, dizendo, e respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, e também com todas as suas forças, e também de todo o seu entendimento, e também ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, Jesus respondendo para esse cara: respondeste bem, faz isso, e assim você viverá. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Nesse momento Jesus se manifesta com uma palavra de sabedoria. Versículo 30 diz assim: e respondeu Jesus e disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores ou dos ladrões, os quais despojaram ou roubaram tudo desse homem, espancando, e retiraram, ou saíram, correram, fugiram, deixando aquele homem no caminho meio morto. E ocasionalmente falando, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, repete comigo, sacerdote, e vendo aquele homem caído, espancado, que foi roubado, ele passou longe daquele caído. E de igual modo, também um levita chegando àquele lugar, e vendo, passou distante também. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo aquele homem caído no chão, ele foi movido de, você está lendo aí ou não? De íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando sobre as feridas azeite e também vinho, e pondo sobre o seu animal, levou até uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro que instalou aquele homem naquele lugar, naquela estalagem, e disse-lhe: cuida dele, tudo que demais gastares eu vou te pagar quando eu voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos do ladrão? E ele lhe disse: o que usou de misericórdia para com ele. Meu Deus. Disse então Jesus: vai e faz você agora a mesma coisa. Esse texto é um texto claro que narra
profundamente na Bíblia um caminho de redenção perfeito. Quando você olha com um olhar clínico desse texto e com um olhar espiritual aberto, você vai ver que é muito mais do que uma passagem e uma discussão entre um mestre e um mestre ainda muito mais excelente, porque nesse momento um escriba, alguém de muito conhecimento, alguém que tinha status como conhecedor e mestre, está questionando Jesus com maldade. E o interessante é que quando ele pergunta para Jesus, então, ele diz aqui, ele pergunta, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus diz aquele mandamento, então vai, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. E ele narra todo o primeiro mandamento bíblico aqui, para aquele homem. Mas aquele homem com maldade, ele traz um questionamento para Jesus, que foi óbvio. Ele pergunta para Jesus assim: e quem é o meu próximo? Talvez é o questionamento que você responda com muita velocidade. Quem é o meu próximo? É quem está próximo de mim, é pessoas que caminham perto de mim. O meu próximo é quem eu tenho acesso. E nesse momento eu fico imaginando o porquê de um mestre fazer uma pergunta tão fácil de responder. Quem é o meu próximo? Sabe qual é a briga teológica aqui de entendimento nesse texto? Esse cara sabia quem era o próximo, mas ele esperava confundir a cabeça de Jesus a respeito do próximo, porque havia uma guerra entre lei e sobre o novo momento que estava agora sendo implantado através do que Jesus ensinava. Então preste atenção, antigamente os pecadores morriam, e agora no tempo de Jesus ele se manifesta dizendo que ele veio para salvar quem? Os pecadores. E agora esse homem pergunta: quem é o meu próximo? Jesus, ele entra lá dentro da sua gaveta de conhecimento, pega os melhores argumentos e fala: eu vou contar uma história para você. E ele conta uma história que um judeu nativo começa a caminhar ali em um caminho, indo em uma direção, e no meio do caminho ele se encontra com ladrões, e no meio do caminho alguns ladrões pegam esse rapaz, e a Bíblia vai dizer que esse homem é espancado e ele é deixado meio morto. Você vai ouvir falar dessa expressão meio morto na Bíblia apenas umas 2 vezes, se eu não me engano. Sabe o que é alguém meio morto? É alguém que está quase morrendo, mas não morreu. É meio estranho essa expressão, principalmente quando você puxa da expressão original. É difícil identificar o meio morto na Bíblia. E esse homem foi deixado meio morto. E aí Jesus começa a argumentar com sabedoria. E sabe esse homem que foi pego pelos salteadores? Eles espancaram, deixaram meio morto e roubaram tudo que ele tinha, tudo que ele carregava. Então aquele cara ficou caído no caminho, meio morto, ele perdeu tudo e ele estava prestes a morrer de fato ali se ninguém o socorresse. E a Bíblia vai dizer que Jesus começa a narrar. O que Jesus faz? Jesus volta lá no contexto, ele fala: depois que aquele homem caiu no caminho espancado, meio morto, e levaram tudo que ele tinha, ele não ficou com nada, veio de longe agora um sacerdote. E quando o sacerdote olhou para aquele homem caído, acredito eu que no contexto, por ele ter visto aquele homem caído e violentado, ele ficou com medo, porque ele deve ter pensado: talvez estejam ainda perto, então eu vou passar longe para que não aconteça o mesmo comigo. A Bíblia vai dizer que o sacerdote passou longe e não parou para ajudar aquele homem. E logo em seguida Jesus faz questão de dizer, ele usa 2 nomes fortíssimos na Bíblia: um sacerdote, em sequência ele fala de um levita. Repete comigo: sacerdote, essa cadeira aí. E daqui a pouco vem um levita. E quando ele vê o homem caído, ele faz a mesma coisa. Ele olha para aquele homem preocupado e com medo, ele pensa: eu vou passar longe, porque talvez aconteça a mesma coisa comigo, então eu não vou me arriscar para colocar a mão nessas 2 pessoas. E a Bíblia fala que agora vem um terceiro homem no caminho. Ele estava em viagem, ele vinha de longe, e quando ele olhou para aquele judeu caído no chão, ele se encheu de íntima compaixão. E a Bíblia fala que logo no caminho ele não pensou quem estava escondido, ele não pensou quem estava ali perto, ele não pensou se ia acontecer a mesma coisa. Ele simplesmente parou e se preocupou com quem estava caído. Olha que profunda essa palavra. E aí Jesus argumenta isso com aquele cara. E depois de tudo que aquele homem fez, ele ainda questiona: quem amou o próximo? Sabe o que Jesus estava fazendo? No seu sistema de conhecimento sobre toda a lei que você sabe, automaticamente quem tinha que ter servido aquele caído era o sacerdote. Porque na figura do seu conhecimento, ele estava falando para aquele mestre:
Na figura do seu conhecimento, o sacerdote naquele tempo, era quem era o líder das pessoas que faziam coisas boas. Eram pessoas espirituais. Ele passa de largo. O levita era quem cuidava das coisas do Senhor dentro do templo. Era quem podia tocar, era quem podia manusear as coisas. Sabe o que acontece? Ele passa de largo. Aí ele vira para o doutor e fala assim: sabe quem parou para ajudar? O samaritano. Entre um contexto, querido, de Israel, os judeus e principalmente os samaritanos, na Bíblia os samaritanos eles são muito questionados, e a gente vê que a cidade de Samaria foi uma cidade que recebeu de um grande mover de Deus através da vida de Jesus, através de uma mulher samaritana, conhecida como mulher samaritana. Agora, quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram um povo que foi escravizado por outros povos, e eles eram usados para fazer um estilo de camuflagem, de mestiços no meio das culturas daquele tempo. Então o que acontecia? Os samaritanos eram presos e eram treinados para infiltração de outras nações e de outros lugares. Então quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram pessoas que tinham parte de judeu e tinham partes de gentios. O que é que isso quer dizer? Pastor, está muito difícil entender. Daqui a pouco você vai entender tudo claramente. Sabe quem eram os gentios? Gentio era quem não fazia parte da aliança de Deus no povo de Israel. É como se fosse você. A Bíblia vai dizer que Jesus ele veio primeiro para os judeus, e você é brasileiro, certo? Você não é um israelita. Então nesse caso você é um gentio. Por quê? Porque você não tem aliança com Deus na nação que Deus escolheu para começar o seu governo na terra. Agora, muito interessante, porque havia uma guerra ferronha entre os judeus, os nativos de Deus, aqueles que faziam parte da primeira aliança de Deus, contra os gentios, porque Deus prezava por uma aliança exclusiva com o povo de Israel. Você está me entendendo? E agora os judeus criaram seu arraial, o povo cresceu, se multiplicou, muita gente se achegou, e os gentios agora nas guerras durante os tempos, pegaram os samaritanos e fizeram deles pessoas mestiças. Então o que acontecia? Por que Jesus usa o exemplo do samaritano? Porque o judeu odiava o samaritano. Por quê? Porque quando um judeu encontrava um samaritano, o samaritano tinha todos os comportamentos e características de um gentio. E quando um samaritano encontrava com um gentio, o gentio ficava irado com o samaritano. Por quê? Porque ele tinha todo o comportamento e todas as características de um judeu. Então quem que é o samaritano nesse contexto? É alguém que um judeu odiava. E nesse momento um mestre da lei está questionando Jesus com seu conhecimento natural. O que Jesus faz? Cria todo um cenário, fala de um judeu caído e pergunta: por que o sacerdote e o levita, que são os crentes desse tempo e tem aliança, não ajudou o caído, e aquele que você odeia, que é o samaritano, parou para socorrer quem caiu? Nesse momento Jesus confronta o coração desse homem. Agora interessante, quando a gente puxa para o contexto espiritual de tudo, a Bíblia fala que o homem caiu, foi espancado e deixado meio morto, e foi roubado tudo que ele tinha. Quando nós trazemos para uma visão espiritual tudo isso, é interessante o que acontece. Esse homem perdeu tudo, e agora vem um sacerdote que tinha visão espiritual, tinha conhecimento do que poderia ser feito, ele tinha estrutura para fazer e não pôde fazer. Por quê? Também veio o levita, tinha toda a estrutura, ficava na casa do Senhor, como você está aqui hoje nessa noite, caminhava com as coisas de Deus, estava com Deus o tempo todo, mas não pôde fazer nada. Por quê? Porque apenas uma pessoa poderia se posicionar espiritualmente para fazer com que o homem caído se levantasse novamente. Quem é essa pessoa? Jesus. Por isso que quando o bom samaritano se apresenta no cenário, olha que profundo isso. Quando Jesus se apresenta na figura do bom samaritano, sabe o que ele está dizendo? Enquanto você defende a lei, enquanto você defende os seus princípios mosaicos, eu estou me manifestando na forma da graça que a sua lei narrou e você não está entendendo. Isso é muito profundo, querido. E agora o bom samaritano, ele se enche de compaixão. O sacerdote não poderia fazer nada por aquele homem caído de forma espiritual. Por quê? Porque apenas um cordeiro imaculado poderia salvar alguém que estava na condição de morte espiritual. Sabe o que esse texto revela? Que aquele homem caído representava alguém que tinha morrido espiritualmente. Por isso que tanto a lei quanto os levitas passam longe
e não podem fazer nada por aquele cara. E agora o bom samaritano vem no cenário. Ele apresenta no cenário uma vida de íntima compaixão com quem estava caído. E uma coisa muito interessante, não era da sua nação, ele não tinha nenhum comprometimento com aquela pessoa caída, e ele só estava ali revelando algo que ele carregava de forma natural, que era o coração de Deus na terra. Jesus se apresenta como bom samaritano. E o mais interessante disso tudo é aonde eu quero começar a pregar para você. A Bíblia diz que o bom samaritano, ao parar no caminho, ele olha para aquele homem caído, ele se enche de compaixão e ele para tudo que estava fazendo. A primeira coisa que eu quero ministrar sobre a sua vida: nós precisamos aguçar a nossa percepção por tudo aquilo que está acontecendo perto de nós, em todos os momentos da nossa vida. É interessante que na maioria das vezes, uma mensagem como essa pode ser chata, mas a verdade nos condena em muitas coisas. Por quê? Porque nós só somos despertados para viver o que esse homem viveu no caminho, quando acontece alguma coisa perto da gente, com alguém que a gente ama. Já percebeu que o tempo todo tem alguém perto da gente que precisa de uma palavra? Sabe o que nós fazemos? Nós fazemos como fez o sacerdote, como fez os levitas. Na maioria das vezes, nós somos os responsáveis na restauração da vida das pessoas, e nós passamos de largo. Sabe por quê? Porque nós estamos importando apenas com o que está acontecendo com a gente. Nós não olhamos para o lado. Se você falar para mim que você se importa, cara, nós estamos vivendo aqui um culto de realidade. A verdade é que nós só nos importamos quando a gente fica muito cheio do Espírito Santo. Porque no nosso natural, se você se perceber hoje, você vai ver muita gente no meio do caminho meio morto, mas na verdade está andando pelas ruas. Você está me entendendo? Tem gente dentro da sua casa meio morto. Talvez era um judeu nativo, de origem. Talvez foi cristão de verdade, caminhou de verdade no Senhor, e está caído, está meio morto. E sabe o que acontece? Aquele bom samaritano, ele se enche de íntima compaixão, e quando ele olha para a condição daquela pessoa caída, ele não pensa em outra coisa, ele para ajudar. Agora, não somente isso, uma coisa que eu fico aqui percebendo no texto: ele não só precisava se encher de íntima compaixão. Sabe quem teria coragem de parar? Quem teria com certeza a convicção de que tinha alguma coisa para oferecer naquele momento. E quando eu olho para tudo isso aqui, a Bíblia fala que a primeira coisa que ele faz é: e aproximando-se, ele começou agora a atar as feridas do caído. Presta atenção. Todas as vezes que nós encontrarmos alguém caído no caminho, nós precisamos atar as feridas dessas pessoas. E como que você faz? O coração dela, a cada dia mais, o coração das pessoas estão ficando ainda mais fechados. Sabe por quê? Por falta de confiança em quem deveria confiar. Sabe o que acontece? Esse cara para e ele começa a atar as feridas desse caído meio morto. Ele começa a perceber quais são as feridas. Para ele atar as feridas, ele teve que ver, ele teve que enxergar. Não só compaixão e percepção do que estava acontecendo. Ele precisou enxergar o que tinha ali de ferida na vida daquela pessoa. Enquanto a gente não identificar o que há de ferida em nós e tratar o que precisa ser tratado em nós, a gente nunca vai conseguir tratar a vida de ninguém. Nunca, esquece. Agora o mais interessante: toda ferida exposta está sujeita à hemorragia e à infecção. Quando a gente olha para o corpo humano, é interessante como que o corpo humano é tão frágil. Eu gosto muito de ver coisas bizarras na internet. Eu gosto muito de ver aquelas cenas de varejo, uns negócios meio esquisitos, mas é interessante às vezes. E eu ficava olhando aquilo e como que algumas pessoas, eu vi uma vez um fato de uma pessoa que tinha por trás dos dentes um monte de bicho. Gente, é muito bicho, e a pessoa não percebeu. Eu quero te perguntar, como é que uma pessoa chega num estado desse e não percebe? Um outro caso de uma pessoa por baixo. Sabe o que eu aprendo? Toda bactéria atrai verme. E todo verme, quando atua numa ferida, ele come e destrói a carne sem ninguém perceber. Não tem dor, só vai comendo, de pouco a pouco.
E se você não identifica as suas feridas, você nunca vai perceber alguém caído com feridas no chão. E Deus chamou você para ser um agente de transformação da vida das pessoas. Por isso que ser sensível a isso é muito importante. Então a primeira coisa que ele faz, ele se aproxima com preocupação e ele começa agora a cuidar das feridas. Ou seja, ele teve a revelação exata do que precisava trabalhar. E agora ele faz uma outra coisa muito importante. A Bíblia fala que depois de atar as feridas, ele deita azeite sobre a vida daquele homem caído. Sabe que o azeite representa na Bíblia? Eu não sei se você sabe, mas o azeite na Bíblia, quando você olha para o lugar mais conhecido como fabricação ou produção de azeite, é chamado Getsêmani, que era um jardim com muitas plantações de azeitonas, para você ficar mais fácil de entender. E nesse momento, quando Jesus sobe no Getsêmani para orar, naquela última oração, a palavra Getsêmani significa prensa de azeite. Sabe o que acontece? Ali Jesus era como uma azeitona sendo espremida. Eu não sei se você sabe, mas algumas teorias afirmam que Jesus ser espremido é como se fosse o momento em que o Espírito Santo foi extraído na terra. É claro que é uma metáfora, está me entendendo? Não estou dizendo que é uma realidade, mas a prensa de azeite, a prensa da azeitona principal, foi o que fez fluir ali de um derramar de sangue da vida de Jesus, foi o que trouxe de certa forma a visão espiritual de um Espírito Santo sendo derramado. Ou seja, o óleo na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. E aquele homem, quando passa de longe, ele não fazia parte de uma aliança, ele não estava vinculado a uma só nação, ele não era só de uma igreja, ele representava uma vida em Deus. Então o samaritano vem, se preocupa, tem compaixão, ele descobre quais são as feridas e ele derrama azeite. Eu só posso entender uma coisa aqui: só pode parar no caminho, primeiro, quem tem tempo para ouvir, e segundo, quem tem presença do Espírito Santo para liberar na vida de alguém. Eu quero te perguntar, tem óleo na sua vida, querido? Você se considera alguém nesse dia cheio do Espírito Santo? É incrível quando você olha para alguém que está cheio do Espírito Santo e alguém que não está cheio do Espírito Santo. Quando alguém não está cheio do Espírito Santo, coisas de alguém que está. Só que é diferente. A forma que a pessoa expressa, a forma que ela se movimenta, a forma que ela faz as coisas acontecerem é diferente. Por quê? Porque ela está jorrando presença de Deus. Eu quero te perguntar, você se considera hoje cheio do Espírito Santo? Se a resposta foi não, você precisa radicalmente começar a identificar o que precisa ser feito para que você volte a ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque enquanto você caminha no caminho da sua viagem assim na terra, vou dizer, se você encontrar alguém, você vai encontrar alguém, porque é propósito de Deus, você tem que ter a presença do Espírito Santo. Eu costumo dizer que quem tem a presença do Espírito Santo é meio doido. Sabe o que aquele sacerdote representou no caminho? Alguém comum, preocupado com as suas coisas. O levita, sabe o que ele foi? Alguém também muito comum, preocupado com as suas coisas. Agora sabe quem foi o bom samaritano? Alguém cheio do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque ele não se importou consigo mesmo. Ele era estranho, ele não estava nem aí se tinha uma armadilha para ele no caminho. Ele só parou porque ele sabia o que ele carregava dentro da sua mochila nessa viagem. E ele tinha óleo. E a Bíblia fala que ele deitou óleo sobre aquele caído, aquele ferido. Queridos, o melhor remédio para tratar a vida das pessoas é a presença do Espírito Santo. Sabe aonde nós mais perdemos a presença do Espírito Santo? Na nossa ignorância natural, no nosso desprezo da presença de Deus, e principalmente quando nós construímos padrões espirituais a respeito da nossa busca com Deus. Sabe o que acontece? Você nunca vai ser cheio do Espírito Santo se você não se encher do Espírito Santo daquele jeito que você está acostumado. E não é assim que funciona. A minha maior preocupação hoje com a minha vida e com a sua vida é que você passe agora a viver uma vida espiritual sem a presença do Espírito Santo movimentando você. É possível? Sim, é possível. Porque quando você para de alimentar o seu espírito, automaticamente você para de ouvi-lo. E se você parar de ouvi-lo, você vai ter comportamentos espirituais. Ou seja, são rituais, mas a verdade é que não vai haver essência nesse movimento, não vai haver prazer nesse movimento. Você vai até cantar as músicas mais
tops para se encher do Espírito Santo. Algumas pessoas talvez serão, mas você não vai ser. Por quê? Você está adequado a um padrão de enchimento do Espírito Santo. Aí o que acontece? Você fica rotulando o que é ser cheio e o que não é ser cheio do Espírito Santo. Esse homem, com toda convicção, ele parou, porque ele tinha um coração e ele tinha azeite. Você tem azeite. A coisa mais gostosa que tem é quando você é usado por Deus para destravar a vida de alguém. É quando você toca na vida de alguém, você começa a liberar do Espírito na vida dela e ela recebe do Espírito Santo. É bom. Agora, quem tem isso? Só quem não é normal. Você nunca vai ver um crente cheio do Espírito Santo normal. Nunca. Você sempre vai ver ele gritando mais alto, ele chorando, vai ver ele adorando, vai ver ele se entregando. Você sempre vai ver ele se arrependendo compulsivamente, sempre, às vezes por nada. Ele está se arrependendo. Muitas vezes eu perguntava a algumas pessoas, eu falava assim: está tudo bem com você e tal? Porque eu via aquela pessoa chorando tanto, falei assim: tem alguma coisa errada. Ela: não, você está chorando por quê? Também não sei não. Falei: gente, isso é muito doido. A pessoa está chorando, ele não sabe nem por que é. Presença do Espírito Santo. Quem tem a presença do Espírito Santo, ou quem se enche da presença do Espírito Santo, é mais leve, é feliz, não vive conflitos constantemente das coisas da vida, está o tempo todo confiando na presença de Deus, porque tem algo ali dentro que movimenta ele no Espírito. Sabe qual que é uma das maiores características de quem é cheio do Espírito Santo? Esse sermão tem como objetivo aqui uma palavra muito simples, querido. Eu quero pregar uma palavra muito simples hoje, mas se você ouvir essa mensagem e praticá-la, você vai ser direcionado de forma poderosa. Sabe qual é uma das maiores características do Espírito Santo, se você o tem, se você se enche dele? Não ficar sem direção. Se você tem o Espírito Santo, você nunca vai ficar sem direção. Sempre vai ter um caminho, sempre vai ter uma saída, sempre vai ter um lugar para você entrar. O Espírito Santo sempre vai vir alertando você. Você vai pisar, o Espírito Santo vai falar com você assim: não. Aí você sente, opa, e tira o pé. E aí tem um pensamento ali batendo na sua cabeça, e você na luta, daqui a pouco o Espírito Santo vem e fala: não, não é assim. E aí desfaz. Daqui a pouco parece que o Satanás pegou você, e você ficou nervoso, e começou a brigar, e xingar todo mundo dentro de casa. E xingar todo mundo dentro de casa, e gritar mais alto, e fazer um monte de coisa, e daqui a pouco você para e pensa assim: o que eu estou fazendo? Ou então eu falo pessoas como eu, a gente é muito orgulhoso e arrogante por dentro, e a gente às vezes cala a boca, porque o Espírito Santo está ali, e você começa a se incomodar e pensa assim: cara, isso está errado, o que eu estou fazendo? E aí parece que aquilo freia. Em alguns momentos a gente fica até nervoso. Que saco, tá de quebrar o pau nesse trem tudo aqui. Mas aí o Espírito Santo vem. Sossega. Características de quem tem o Espírito Santo. Ele vai domar você do jeito que ele entende que tem que ser feito. É uma característica, sempre tem uma direção, você sempre vai ser controlado por ele, mesmo que você perca o controle, foi lá e fez tudo que não devia, aí daqui a pouco ele vem, de levinho, e o coração muda. Uma característica de quem tem o Espírito Santo: o coração ainda é lapidado, ele ainda tem acesso. Agora, pastor, por que eu preciso ter o Espírito Santo e para que eu preciso me encher do Espírito Santo? Porque ter o Espírito Santo é o único caminho que você tem, a única forma que você tem de chegar no céu. Você está me entendendo? Ninguém vai entrar no céu sem o Espírito Santo. Charles Spurgeon, ele diz uma frase muito legal: mais fácil é um leão se tornar vegetariano do que um crente entrar no céu sem o Espírito Santo. É uma frase muito forte. Agora, se o Espírito Santo ele é o selo verdadeiro para que você tenha acesso ao céu, você tem o Espírito Santo, amém? Acredito que você tem, porque se você não tivesse nem aqui você estava. Você está aqui, alguma coisa te trouxe para cá. Agora, pastor, por que eu preciso me encher do Espírito Santo? Para que o seu eu morra. Gente, um dia eu ainda vou cair daqui de cima. Eu não aguento ficar quieto aqui em cima não. Imagina se eu cair daqui de cima, vai ser muito legal. Tem que estar filmando esse dia, gente.
Mas quando você é cheio do Espírito Santo, você perde o seu eu, você perde a autonomia pessoal, você perde o controle das suas mãos. Agora você não faz da maneira que você quer, porque agora tem algo mais forte guiando você, tem algo mais forte trazendo sensações para você. Sabe o que mais me assusta? É um monte de crente que tem o Espírito Santo, que já chegou no céu, mas não se enche dele. Por isso que continua imaturo, continua fazendo besteira, continua com briguinha com os outros, continua falando mal dos outros e continua no mesmo lugar. Porque teu Espírito Santo é garantia de que você entra no céu, mas a transformação só vai acontecer porque ela é gradativa. Se você olhar a vida de Paulo, enquanto ele escrevia as suas cartas, as suas primeiras cartas, e se você pegar a vida de Paulo, quando ele escrevia as últimas cartas, você vai ver que é totalmente diferente. Quando você escuta falar sobre Pedro através das narrativas de Lucas, Pedro era o cara que quase matava, que brigava, que o Jesus o tempo todo repreendia, que Jesus brigava com ele o tempo todo. Mas quando você pega as duas cartas de Pedro, ele escreveu depois que ele ficou velho. Aí você olha para aquela carta e pensa assim: cara, que sabedoria. Sabe o que é aquilo? Processo de transformação que ele teve que passar como Espírito Santo. Pedro se converte agressivo, totalmente indomável, com a sua personalidade fortíssima, e o Espírito Santo vai fazer um trabalho brutal com ele de lapidação. Então Pedro passou por um processo de transformação. Então para que eu tenho que ser cheio do Espírito Santo? Para que no processo da sua vida você seja lapidado, você seja forjado por Deus. Agora, ele não somente tinha compaixão, como se preocupou, atou as feridas, derramou da presença do Espírito Santo, porque ele tinha isso. Está me entendendo? Cara, e a segunda coisa que a Bíblia fala que ele tinha, que ele fez, ele não só deitou azeite, como ele também deitou, quem lembra? Vinho, querido. Meu Deus, ele não só identificou qual eram as feridas, como deu do azeite, que é o Espírito, e derramou do vinho. O vinho na Bíblia, se Jesus é o samaritano aqui, só pode ser o seu próprio sangue. Sabe o que eu entendo? Alguém que vai entrar pelo caminho vocacional de Deus nessa terra, alguém que vai fazer parte da missão de Deus nessa terra, é alguém que tem que se preocupar, tem que ter a percepção das pessoas, tem que atar ferida, tem que ter o Espírito Santo, e tem que andar também marcado por sangue, querido. Preste atenção, o sangue da redenção de Jesus, nesse contexto aqui, mostra que vinho foi derramado sobre a vida desse homem. O vinho naquele tempo ele era usado de forma medicinal, não havia remédio naquela época. Então os problemas de estômago, os problemas internos eram tratados com um vinho especial. Haviam várias formas de vinho naquele tempo, altos níveis de fermentação, vinho sem fermentação e por aí vai. E Jesus nesse momento ele usa do vinho para tratar o interior desse homem. Sabe o que eu penso aqui? Uma pessoa que foi marcada por sangue é alguém que anda com uma presença tão poderosa dentro dela, a ponto de apresentar qual é o caminho da redenção para as pessoas. Sabia que nas suas mãos existe sangue, querido? Você que foi marcado por sangue, você também possui sangue. E sabe o que acontece? As pessoas ou elas estão mortas espiritualmente, ou estão escondidas por meio de muitas condenações pessoais, que elas criam por meio de tantos padrões que a terra já ensinou. É interessante que a terra ensinou a autocondenação para as pessoas. Se eu cometi um erro muito grave, muito sério, o que eu vou fazer? Eu vou me retirar do meio, mesmo que ninguém fale, porque eu não sou digno de estar ali. Eu estou certo ou estou errado? Criou-se esse padrão, e o pior disso tudo, esse padrão foi criado dentro dos lugares conhecidos como sagrados. Todas as vezes que nós pecarmos e todas as vezes que nós errarmos, nós não vamos nos sentir confortáveis. Talvez quem é muito maduro vai, mas a gente, na maioria das vezes, e a maioria das pessoas não vão se sentir confortáveis em estarem no meio sagrado. Agora é aonde entra uma chave muito poderosa, é algo, uma revelação muito forte. Se eu sou portador da redenção de Jesus, que vem por meio do seu próprio sangue, eu posso mostrar para as pessoas que o sangue de Jesus ainda purifica elas de todos os pecados que elas cometem. Alguém aqui que está me ouvindo, você que está em casa me ouvindo, você já se sentiu condenado por conta dos pecados que você já cometeu? Eu já me senti várias vezes, envergonhado, intimidado. Mas sabe de uma coisa? O acesso ao sangue, querido,
É algo tão poderoso que me lava, que me purifica e que me qualifica aos olhos de Deus de uma forma sobrenatural. Pastor, então esse sangue, ele me purifica de todo o meu pecado e também me tira de todas as consequências dessa terra? Não estamos falando de consequência, nós estamos falando de purificação, de acesso. Amém? Então, se você é alguém que foi marcado por Jesus, você tem que entender que você carrega nas mãos também sangue para entregar e para aplicar sobre a vida das pessoas. Existe muita gente hoje que precisa só do acesso ao sangue, e para isso acontecer, presta atenção, precisa ser por alguém que já foi tocado ou teve acesso a esse sangue. Eu quero te perguntar: você se considera o mesmo depois da sua experiência de arrependimento, quando você descobriu o poder do sangue de Jesus? Impossível. Por quê? Hoje nós temos acesso a esse nível de arrependimento, porque um dia descobrimos a verdade do sangue. Por isso, o sangue de Jesus, a Bíblia vai dizer, ele é poderoso para nos purificar de toda iniquidade, e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus, ele tem poder. Agora, sabe o que o samaritano faz? Ele para no caminho, aquele homem estava caindo, ele não só ali ata as feridas, como coloca azeite, como também coloca o vinho, ele aplica ali a presença do Espírito, ele limpa a pessoa com sangue, mas não somente faz isso. A Bíblia diz que aquele homem ainda estava caído, e a Bíblia vai dizer que ele cuida daquele homem naquele momento. Em sequência, ele pega o seu cavalo que estava ali de viagem, pega aquele homem, coloca no seu animal, leva até uma estalagem, e ele chega naquele cara e fala: olha, cuida dele para mim, gasta o que for preciso, invista o que for preciso, e quando eu voltar eu vou te pagar. Cara, esse texto é muito profundo e ele é muito completo. Por quê? O texto fala de um homem que saiu num caminho, foi pego por ladrões, foi espancado e ficou meio morto. Não tinha poder de mobilidade, não podia falar, nem pedir ajuda, e ele estava simplesmente sozinho. Dois grupos de pessoas passaram ali perto, eram os sacerdotes e os levitas, eles eram espirituais, mas nada podiam fazer por aquele homem, está me entendendo? E agora vem um samaritano, que não tinha nada a ver com aquele cara caído, e não fazia parte de uma aliança com Deus. Ele se enche de compaixão, e ele tinha percepção, ele cuida das feridas, ele era o portador do Espírito, do óleo. A Bíblia fala que ele derrama óleo, e agora ele pega sangue também, que é vinho, e coloca sobre aquele homem, trata a vida dele. O mais importante, a Bíblia vai dizer que ele pega aquele homem, coloca no seu cavalo, e leva até uma estalagem, e ele vira para aquele homem da estalagem, e fala assim: olha, cuida dele, e tudo que você gastar um dia, eu vou voltar e vou te pagar. Sabe o que eu percebo aqui? Se esse homem que desce o caminho, que é o samaritano, é Jesus, e aquele no caminho caído é você, sou eu, esse homem da estalagem só pode ser o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus, ele traz uma orientação: cuida dele, porque eu vou, mas um dia eu vou voltar. E a Bíblia fala que esse homem fica nessa estalagem, sendo cuidado pessoalmente por alguém que eu tenho certeza que é o Espírito Santo. Se esse homem que ficou cuidando ali na estalagem é o Espírito Santo, a estalagem só pode ser a igreja. Você está aqui? Meu Deus, isso é muito forte, querido. Se tivesse teclado e bateria, eu estava correndo aqui em cima. Estou brincando que não sou movido por isso não. Mas é muito forte essa revelação de tudo que Deus mostra. Esse texto bíblico é o caminho perfeito da redenção de Deus. Um homem caiu, e somente um outro homem tinha o direito de fazer aquele caído se levantar. E esse homem, ao invés dele se manifestar como líder principal do povo de Israel, ele vem na imagem daquilo que era briga no meio do povo. Ele se manifesta como um samaritano, querido. E ele vem e se manifesta de uma visão contrária ao que a lei fala. E ele vem na forma da graça, ele coloca ali, trata a ferida, derrama o Espírito, coloca sangue, coloca dentro da igreja e fala: Espírito Santo, cuida, eu vou ir, mas um dia eu vou voltar. Sabe o que eu percebo nisso tudo aqui? Aquele texto de João 5:25 que diz: haverá um dia, esse dia chegou, em que os mortos no caminho ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Sabe o que eu quero ministrar sobre a sua vida aqui hoje? O tema dessa mensagem
não tem tema, mas eu vou inventar o tema agora. O tema dessa mensagem vai ser azeite e vinho. Sabe o que eu percebo aqui? O plano de redenção de Deus não só inclui me levantar e te levantar morto no caminho, como também nos fazer passar pelo caminho e lembrar de tudo que aconteceu com a gente. Deus um dia te tirou de um lugar de trevas, queridos. Deus um dia te tirou de um lugar de ruínas, e você foi marcado não só com o Espírito e também com o sangue. Se você olhar para a sua realidade que você vivia antes e a realidade que você vive hoje, muito mais autoridade você tem agora. E eu te pergunto, você tem percebido como um bom samaritano, ou você tem passado de largo, como fez quem tinha que ter prestado atenção em quem estava caído, o sacerdote e o levita? Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei como está seu coração, mas de uma coisa eu tenho certeza: na sua caminhada com Jesus nessa terra, não pode faltar duas coisas: azeite e vinho. A presença do Espírito Santo e o sangue que te purifica de todo pecado. Se você tem acesso ao Espírito, e se você tem acesso ao vinho, que é o sangue, automaticamente você consegue ser governado, ter caminhos claros na presença de Deus, e você vai se reparando com o sangue de Jesus quando for necessário. Por isso, nessa noite, antes de perceber o caminho, entenda: você não é o samaritano que desce, primeiro você é a vítima. Você está me entendendo? E depois de vítima, você se compadece por tudo que fizeram por você, e agora você se torna um agente de transformação que anda no caminho. E no caminho você tem que ter preocupação, percepção íntima, compaixão. Você tem que carregar azeite, você tem que ter o vinho, que é o sangue, e principalmente, você precisa estar dentro de uma estalagem, que é uma igreja. Muitas pessoas estão sentindo falta da igreja nesses dias. Escuta, da mesma forma que Cristo dividiu o antes e o depois na terra, essa crise que nós estamos vivendo vai dividir o antes e o depois. Nada vai voltar ao normal, querido. Vai ser tudo diferente, vai ser tudo novo. Esquece de como foi antes. Essa fase está dividindo o mundo entre antes e depois dessa fase. E nesse meio tempo, muita coisa aconteceu dentro de você, no coração das pessoas. E para a gente encerrar essa palavra de hoje, o meu maior medo é que você ande no caminho, conheça tudo que a Bíblia te ensina, mas você vai deixar de lado o óleo e o vinho. Você precisa ser um portador do Espírito e do sangue de Jesus. Primeiro, porque você foi tocado por isso um dia. O Espírito te batizou, te encheu, te fez alguém com muitas experiências. E segundo, o Espírito te lavou, te purificou e te aprovou novamente. E por isso agora, só quem passou por esse processo pode fazer o mesmo com outras pessoas. É isso que você quer viver, sim ou não? Fica de pé no seu lugar onde você está. É interessante que depois que ele deixa o corpo na estalagem, ele faz uma pergunta: mestre, estudioso, doutor da lei, qual desses homens te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vai e faça a mesma coisa então. Aí eu te pergunto: esse cara fez sim ou não? Não, porque ele não foi tocado nem pelo azeite e nem pelo sangue, por isso não sabia qual era a importância desse momento que Jesus estava ministrando sobre a vida dele. Abaixe sua cabeça onde você está. Pai, eu estou pregando aqui hoje para pessoas que tiveram tantas experiências com o Espírito Santo, com o Senhor, e parece que criou-se um vazio dentro delas. Eu sei, Pai, elas têm o Espírito Santo, elas conhecem a Tua voz, elas sabem das experiências, elas entendem, Pai, tudo que estava acontecendo. Mas é interessante, Deus, como é que é tão difícil ser cheio do Espírito Santo, e é tão fácil se esvaziar do Espírito Santo. Algumas pessoas o que construíram em 2 anos, 3 anos na presença do Espírito Santo, em 1 ano,
permitiram com que tudo fosse embora em uma semana, em um dia, em uma hora. Não basta ter o Espírito Santo. O Espírito Santo me dá acesso ao céu, mas o que move o meu coração na transformação é o enchimento dele todos os dias. E eu não preciso olhar para alguém aqui e perguntar se está vazio. É nítido, Pai. Algumas pessoas aqui estão vazias. Elas conhecem, elas entendem, elas sabem a teoria, elas sabem como funcionam os rituais, elas sabem como se comportar no ritual da adoração, elas sabem como se comportar no ritual da palavra, mas a verdade é que elas estão vazias e parece que as coisas estão perdendo sentido para elas. Nesse momento algumas pessoas pensam assim: nossa, ele está falando diretamente para mim. Não sou eu, querido, é o Espírito Santo aí falando com você. Por ele estar vazio do Espírito Santo, se sente fraco para ter acesso ao sangue de Jesus. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. O sangue de Jesus tem poder para te fazer continuar, querido. A autocondenação pessoal é o que tem atormentado as pessoas nesse tempo. Por isso, sem a presença do Espírito Santo, o vazio dele, e sem acesso ao sangue, você vai continuar meio morto no caminho. O bom samaritano está passando aqui nessa noite, querido. E ele olha no caminho, ele vê lá alguém que faz parte, alguém que é autoridade, alguém que é líder, alguém que já frequenta há tanto tempo um ambiente sagrado, alguém que escuta há tanto tempo as palavras sagradas do Senhor, mas por algum motivo deixou os monstros que moram dentro de si voltarem à tona por alguns momentos. Mas o bom samaritano, ele vem, ele não olha para o lado com medo se tem alguém esperando ele. O bom samaritano, ele vai chegando perto dessa pessoa que viveu uma vida de santidade profunda e hoje não vive mais. Ele vai chegando perto dessa pessoa que tinha uma vida ativa como espírito e hoje não tem mais. A verdade é que há uma desculpa onde ela diz que está cansada, aonde ela diz que perdeu o entusiasmo, mas na verdade tudo começa em algo que quebra os princípios do Senhor. E o bom samaritano, ele percebe, escuta, o bom samaritano percebeu você aqui já nessa noite. E o bom samaritano, ele vai chegando perto, e quando ele chega perto, ele olha as feridas, ele sabe aonde está a ferida, e ele começa a atar as feridas nesse momento. Ele começa a colocar a atadura no lugar certo. E logo depois que ele ata a ferida, ele derrama do Espírito. Eu não sei se você está sentindo, mas ele está agora derramando um pouco mais da presença do Espírito Santo em você. Você já o tem, mas ele agora está te enchendo um pouco mais. O seu coração bate mais forte. Há uma vontade enorme de gritar, talvez, de voltar aquele tempo do fluir da glória de Deus sobre a sua vida. E não somente o Espírito, ele está agora derramando sobre a sua vida o sangue dele, que te purifica, te lava, está te pegando pelas mãos essa noite. E o mais importante, está te colocando nas mãos de alguém que vai cuidar de você até que ele volte. E o nome dele é o Paracletos, o Espírito de Deus, o Consolador. E ele está cuidando dentro de você, querido. Está cuidando de você aqui na estalagem. Você não veio para o culto à toa. Ou você é o homem ou a mulher caída do caminho, ou você é aquele que desce no caminho como bom samaritano. É um dos dois. Ou você está caído ou você está descendo, querido. E a verdade é que nessa noite, para você que está caído, ele quer te dar duas coisas. Ele quer te dar óleo e quer te dar vinho. E para você que está descendo, ele vai te dar ainda também duas coisas. Ele vai te dar também o óleo e vai te dar o vinho. Se essa palavra é para você de alguma forma, querido,
Se você está caído no caminho, ou se você é aquele que desce no caminho para ver alguém que está caído, eu queria desafiar você nessa noite a sair do seu lugar, vir aqui para frente. Vem aqui para frente. Dê distância dessa pessoa, não fique perto, mas vem para frente aqui, vem para cá. Tem gente com vontade de chorar na presença do Espírito Santo. Você está com vergonha de quê? Essa é a noite para você se derramar na presença de Deus. Mas o pastor não gritou, mas o pastor não falou mais alto. Não precisa. O Espírito Santo, ele convence você do que você precisa nessa noite. Você que está em casa, presta atenção. Deus quer colocar na sua vida agora vinho, querido, e óleo, o Espírito e o seu próprio sangue. Aqui na frente, se você veio, põe a sua mão no coração. Se você não veio à frente, está no seu lugar, põe a mão no coração também. Espírito Santo, dê óleo para essa pessoa agora. Aumente, Pai, o nível de óleo dela. Aumente o nível da presença do Espírito Santo na vida dela. Deixa ela ser cheia agora do Espírito Santo. Traz de volta as lágrimas nos olhos, que são as marcas da saudade, das profundas experiências com o Senhor. Dê para essa pessoa também agora uma porção de vinho, Pai. Apenas uma gota do teu sangue é o suficiente para nos purificar de todos os nossos pecados, ó Pai. E principalmente, nós vamos derramar sangue no meio do caminho na vida das pessoas. Nós temos a chave da redenção nas mãos.